Estamos já há algumas semanas ministrando com o tema Ouse Ser Firme em Tempos Difíceis. Já explicamos lá no início a razão dessa temática, como nós percebemos o desafio do apóstolo Paulo lidando com essa igreja e como o nosso tempo também nos desafia diante de muitas questões e como essa epístola é atual para nós. E já passamos pelo capítulo 1 completo, capítulo 2 inteiro, e hoje nós vamos ler o capítulo 3. A partir do primeiro verso, eu queria chamar a sua atenção então, para nós fazermos a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Que Deus nos abençoe, que Ele possa aplicar a sua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Irmãos, e nós então apresentamos aqui um pouco do contexto da carta. Dissemos que Corinto era uma cidade muito importante naquela época. Era uma cidade, por exemplo, que continha muitos templos aos deuses pagãos. Era uma cidade portuária e tudo isso a tornava uma cidade grande e importante à época. Dissemos aqui que Paulo esteve em Corinto por cerca de 1 ano e meio, ministrando a palavra de Deus. Dissemos aqui que essa igreja teve entre os seus pastores, entre as pessoas que passaram por ali, não apenas Paulo, como também Apolo, e depois o próprio apóstolo Pedro também esteve ali. E nós destacamos a maneira como essa grande cidade, com seus desafios culturais, trazia agora desafios para essa igreja ali plantada. Eu lembro que eu resumi aqui também, na primeira semana, explicando para os irmãos que Paulo, na verdade, teria escrito uma outra carta antes dessa, e essa carta então havia se perdido. Paulo escreve mais uma carta, que ficou conhecida como 1 Coríntios, porque é essa que está no cânon nosso das Escrituras. Posteriormente, Paulo teria escrito uma terceira carta que também teria tido seu conteúdo extraviado. E nós entendemos que na providência de Deus, se isso aconteceu, é porque esse conteúdo não precisava estar nas Escrituras. Mas Paulo vai mencioná-la na 2 Coríntios, que na verdade seria a quarta carta de Paulo. Ou seja, essa foi uma das igrejas para as quais Paulo mais escreveu. Paulo entendia, ele percebia as necessidades daquela comunidade. E ele então, como um pai que percebe um filho que tem mais necessidades, dedica mais atenção e amor, Paulo faz isso com essa igreja. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando a gente lê o início do capítulo 3, a gente percebe que agora Paulo vai trazer uma mensagem muito dura. No entanto, não pode escapar aos nossos olhos essa percepção. Essa é a carta de um homem que ama essa igreja, que se importa com essa igreja, que começa lá no primeiro capítulo reconhecendo aquilo que havia acontecido naquele lugar. O evangelho fora ali pregado e vidas foram transformadas. Paulo testifica da obra que já havia começado ali em Corinto. No entanto, aqui é o momento em que Paulo precisa trazer um puxão de orelha no início do capítulo para essa igreja. E o que é que eu quero destacar aqui para talvez resumir o conteúdo do que nós vamos encontrar no capítulo 3. Nós vamos perceber no capítulo 3 que Paulo ele vai usar algumas imagens para retratar a igreja. Paulo vai escolher algumas figuras e vai usar essas figuras como exemplo para descrever
aquilo que ele via, as demandas, as necessidades daquela igreja. Algo muito similar ao que Cristo fez quando escolheu parábolas para compartilhar o seu conteúdo. A diferença é que as parábolas de Jesus, elas tinham um duplo propósito. Elas tinham um propósito, aquele que geralmente a maioria das pessoas percebe, de extrair questões do cotidiano, para que através das coisas simples do cotidiano, seus discípulos compreendessem a sua mensagem. Mas as parábolas também tinham o propósito de ocultar verdades daqueles que permaneciam com o coração ímpio e endurecido em relação à verdade do Evangelho. De tal maneira que a palavra de Deus vai dizer que às vezes eles ouviam, mas não entendiam, eles viam, mas não compreendiam, mas a mensagem alcançava aqueles a quem era destinada. Aqui no caso, Paulo tem um único propósito, porque ele está escrevendo à igreja. Então, o propósito de Paulo ao escolher essas imagens é justamente aclarar, tornar a coisa mais fácil de compreender. Essas imagens então fazem com que a igreja perceba de maneira mais clara o problema ou os problemas que o apóstolo Paulo estava identificando nessa igreja. Mais uma vez, e aqui eu termino essa introdução, o que precisamos ainda destacar, que o primeiro bloco dessa epístola, Paulo vai dedicar a tratar de um problema específico. Paulo vai tratar acerca da questão das divisões, das facções. Estava acontecendo isso em Corinto. Pessoas estavam se agregando ou agregando-se em torno de um líder, e a partir daí, isso estava gerando divisão na igreja. E Paulo então escreve primeiro com o propósito de combater essas divisões. Nós então podemos olhar para essa epístola e perceber o quanto ela desafiou o apóstolo Paulo a escrevê-la. Paulo precisou ousar ser firme para dizer as verdades que a igreja precisava ouvir, irmãos. É interessante que nos nossos dias nós temos tido cada vez mais acesso, por causa das redes sociais, a influencers, a pregadores que têm usado das redes sociais, das ferramentas, e têm promovido o seu nome, têm ficado conhecidos por causa disso. Mas uma coisa que me chama a atenção é que são poucos, podemos contar nos dedos, aqueles que permanecem fiéis, também exortando as pessoas quando se faz necessário. Por exemplo, irmãos, temos na nossa igreja presbiteriana do Brasil 2 ícones: reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu já citei aqui hoje, reverendo Augusto Nicodemos. São 2 pregadores que muitas pessoas ao redor do Brasil escutam. Mas uma das características que chama atenção é porque eles são fiéis às Escrituras. Tanto para dizer aquilo, irmãos, que de repente precisa ser dito, para encorajar a igreja, como para dizer aquilo que precisa ser dito, para exortar os crentes, para nos chamar à reflexão, para nos chamar a pensarmos acerca da nossa condição e daquilo que precisa mudar. Por que não dizer, para chamar as igrejas locais a avaliarem o estado da sua vida espiritual e reavaliarem algumas questões. Aqui então Paulo vai usar algumas imagens que retratam a igreja, e a partir dessas imagens nós podemos trazer algumas aplicações e implicações. Um dos autores que eu tenho usado aqui na IPVO nas quintas-feiras para buscar alguma informação sobre essas epístolas para agregar, ele faz uma divisão aqui que eu achei muito interessante, eu vou segui-la hoje. Ele traz aqui a ideia de que essas imagens usadas por Paulo são 3. E ele vai falar primeiro da imagem que remete, digamos assim, de maneira mais ampla a toda a igreja. Então ele diz que Paulo começa falando acerca usando a imagem da família. E ele diz o seguinte, que a família traduz a ideia de necessidade de maturidade. Ele resume em uma frase, ele diz assim: a igreja é uma família e seu objetivo é o crescimento em maturidade. Pastor, onde está essa ideia que Paulo utiliza então, essa primeira figura, essa primeira imagem que Paulo utiliza como a família? Paulo então começa dizendo àqueles irmãos, de maneira dura, como eu já disse, que ele não pôde, verso 1, falar a eles como a espirituais, e sim como a carnais. E Paulo então vai usar a primeira palavra que está dentro do contexto da família. Ele diz assim:
como a crianças em Cristo. E Paulo então vai dizer o seguinte no verso 2: leite vos dei a beber. A ideia aqui da maternidade, cuidando de um bebê, dando o primeiro leite. E é interessante que essa figura vai aparecer em outros momentos das Escrituras, sobretudo a figura das crianças. Nós vamos ver, por exemplo, Jesus Cristo usando a imagem das crianças como uma figura positiva. Jesus diz que nós precisamos nos tornar como criança para participarmos do reino de Deus. Ali há uma imagem positiva, traduz a ideia de dependência, traduz a ideia de um coração humilde, um coração que está sempre disposto ao perdão, ao recomeço. Pedro vai usar também a imagem da criança com caráter positivo. O apóstolo Pedro vai dizer lá na primeira epístola, no capítulo 2, quando ele fala sobre a igreja, que o leite foi dado, mas lá ele usa o leite com uma ideia de um alimento que traz sustância. Aquele colostro que a criança, quando nasce, é muito mais bem nutrida se ela ingerir. Pedro faz uso então de uma imagem positiva. Aqui no caso de Paulo está fazendo alusão a uma imagem negativa. Paulo está mostrando que, como uma família, a igreja visa o amadurecimento, mas que esses irmãos não estavam amadurecendo. Eles continuavam se comportando como crianças. É como um pai que está educando o seu filho, mas que talvez percebe que o filho entrou na adolescência. O filho passou da adolescência, entrou na idade adulta, mas ele ainda se comporta como criança. Hoje em dia está comum, irmãos. Nós temos inclusive algumas expressões para descrever isso. Recentemente eu citei aqui na IPVO, chamaram de geração nem-nem. Aqueles que nem estudam e nem trabalham, já concluíram o ensino médio, já chegaram à idade da vida adulta, já deveriam estar trabalhando, mas não fazem nenhuma coisa e nem a outra. E de repente o pai observa que há um problema no amadurecimento desse filho. Já era para ele assumir a responsabilidade de um homem, mas ele ainda se comporta como um adolescente ou uma criança. É essa figura que Paulo está utilizando aqui. E Paulo então vai dizer, verso 2: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aqui, irmãos, algo importante de ser destacado. Essa expressão carnal, ela tem todo um sentido na teologia do Novo Testamento. E ela aponta para a natureza caída do homem. Na verdade, quando a Bíblia em outras passagens vai contrapor aqueles que são carnais com aqueles que andam no Espírito, a Bíblia está falando de um grupo de não cristãos, de não convertidos e um grupo de convertidos. Aqui Paulo não usa essa palavra nesse sentido. Paulo não está dizendo aos coríntios que eles não eram convertidos. Mas Paulo, numa exortação dura, está provocando esses irmãos à reflexão. Está dizendo o seguinte: olha, o comportamento de vocês, no mínimo, é suspeito. Se de fato vocês tiveram um encontro com Cristo, os frutos de vocês devem revelar isso. A maneira como vocês se comportam precisa anunciar essa verdade. E não é isso que eu estou encontrando em vocês. É o que Paulo está dizendo. Paulo está então, irmãos, apresentando essa realidade de uma igreja que estava como que com as suas mentes anestesiadas, amortecidas. É como se eles não estivessem se desenvolvendo. Eles deram os primeiros passos, mas paralisaram. Paulo então destaca esse problema. Mas como é que Paulo identifica esse problema? O que há na vida dessa igreja que traz clareza para Paulo acerca dessa verdade? Só um detalhe aqui antes, já que eu mencionei o leite. Pedro utiliza o leite lá num outro contexto. O leite aqui mencionado por Paulo, irmãos, tem mais a ver com o método do que com a substância. Paulo não dilui o evangelho, mas utiliza recursos que facilitariam a capacidade de compreensão limitada dos coríntios. Então a ideia de Paulo aqui é que esses irmãos agora estavam tendo dificuldade de amadurecer, de avançar. O alimento sólido não podia ser oferecido a eles,
porque eles ainda apresentavam falhas nas coisas mais elementares da fé. Os frutos não estavam condizentes com o Evangelho. E é nesse sentido que Paulo vai dizer: sendo assim, se portando assim, não é assim que sois ainda carnais? Verso 3, e andais segundo o homem? E Paulo então vai explicar por que ele tem essa impressão no verso 4. O que ele diz no verso 4? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Resumindo, irmãos, o que Paulo está dizendo é: a divisão de vocês é uma grande prova de que vocês não amadureceram o suficiente. A falta de unidade de vocês é uma prova de imaturidade. João Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte, irmãos: se desejamos lograr algum progresso na escola do Senhor, devemos antes renunciar nosso próprio entendimento e nossa própria vontade. Ainda que houvesse algum vislumbre de religião nos coríntios, pelo menos boa parte, não obstante, se achava extinta. E ele então está dizendo: olha, há algum fruto, há algum elemento, mas tem algumas coisas misturadas aí que não deveriam estar aí, e que revelam a imaturidade de vocês. Ainda no verso 3, Paulo diz assim: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, ou seja, ele está mostrando que a imaturidade, ela tem uma relação. Qual é a relação que Paulo está identificando? Ciúmes, invejas, contendas, divisões. Dessa forma vocês estão provando a imaturidade de vocês. Esse é um tema importante para os nossos dias, irmãos. Uma das coisas que eu tenho percebido nos nossos dias é que muitos têm justificado seu espírito faccioso, suas disputas, alegando serem mais maduros, mas na verdade revelam sua carnalidade. Guarde essa frase que eu quero deixar para você. Não é o quanto você sabe de teologia que faz você maduro, mas o quanto essa teologia moldou e mudou a sua vida. Hoje, irmãos, está cheio de teólogo de internet. O cara sabe tudo de uma série de termos que até a gente que já fez teologia, já fez pós-graduação, de repente tem hora que precisa lembrar, e o cara é doutor naquilo, ele decorou aquilo tudo. Mas está aqui, irmãos? Não está aqui. Não chegou aqui. Eu quero te dizer, meu irmão, que essa é uma grande prova de imaturidade. Talvez alguns façam isso pelo profundo desejo que tem de assumir posição de destaque. Há uma grande necessidade de serem ouvidos, e dessa forma então buscam algum conhecimento para que possam chamar a atenção das pessoas. Paulo vai mostrar para nós, irmãos, que a natureza do ministério, ele vai falar sobre isso no capítulo 3, não tem tanto a ver com o fato de nós nos tornarmos mestres, mas tem muito mais a ver com o fato de nós nos tornarmos servos. Paulo vai chamar a atenção para essa realidade. O conhecimento adquirido por um pastor, o conhecimento adquirido por um crente, deve ser um instrumento para cuidado e não para disputa. Irmãos, a rede social está cheia disso hoje. Gente, desculpa a expressão, viu? Arrotando teologia. Gente que sabe tudo de um monte de coisa. Mas às vezes é gente que sequer frequenta igreja. É gente que não se dispõe a se submeter a uma liderança. É gente que não gasta uma hora com alguém sentado ouvindo a sua história. Não há disposição para cuidar, para pastorear, para amar as pessoas. Mas há um profundo desejo de proeminência. Cuidado, meu irmão. E aqui não é, por favor, viu? Nenhum tipo de palavra para desincentivar o estudo teológico. Eu, irmãos, julgo o conhecimento algo muito agregador. Não é à toa que eu, de novo, agora entrei mais uma pós-graduação, viu? Estou fazendo pós-graduação em teologia. Quero aprender mais, quero estudar mais, mas a minha oração é: Senhor, mais do que conhecimento, me ajude para que esse conhecimento seja expressão de cuidado e amor. Precisa ser assim, irmãos. Ao contrário disso, quando nós vamos adquirindo experiência, vamos dizer, tempo de casa,
De repente a gente começa a julgar que a gente está num patamar mais elevado. E sem a gente perceber, nós podemos nos tornar um instrumento para divisão na igreja. Para facção, para grupos. E Paulo está dizendo que quem age assim, não tem outra palavra, irmãos, está agindo segundo a carne. Está agindo como uma criança imatura. Pastor, o senhor está dizendo que nós não podemos identificar problemas na igreja? Podemos e devemos. Mas como um adulto maduro, precisamos tratá-los como eles precisam ser tratados. Sabe como é que os adultos tratam os problemas? Olho no olho. Conversa franca e amorosa, respeitosa. E à medida que as coisas são tratadas, nós então louvamos a Deus porque elas ficam sepultadas e nós prosseguimos. Criança não age assim. Criança ainda não está apta a fazer essas coisas. E tem muita gente, irmãos, dando ou colocando em evidência a sua infantilidade pela maneira como não lida com as coisas que acontecem na comunidade com sabedoria. Por favor, meu irmão, ouça a exortação, não é do pastor Dalmo não, a exortação de Deus através do apóstolo Paulo. Que busquemos a maturidade, que busquemos, irmãos, a graça de Deus, de nos tornarmos crentes mais maduros, mais preparados, que o tempo de igreja possa revelar também tempo de amadurecimento, em nome de Jesus, porque se não revelar, meu irmão, me desculpe, mas num certo sentido é perda de tempo. Precisamos buscar amadurecer, que Deus nos dê essa graça em nome de Jesus. Mas há uma segunda figura utilizada aqui por Paulo. Eu queria ler com você mais uma vez o verso 5. Volta os seus olhos para o texto comigo, por favor. Do verso 5 ao 9, Paulo diz assim: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A segunda figura que Paulo vai utilizar aqui agora é a figura do campo, da lavoura. Paulo usa a figura da plantação. E essa figura então revela uma outra verdade acerca da igreja, como diz o autor que eu mencionei. A ideia de que a igreja também, irmãos, ela visa não apenas a maturidade, mas ela visa o crescimento. E aqui nós estamos falando de crescimento numérico, quantidade. O autor resume da seguinte forma: a igreja é um campo e seu objetivo é o crescimento em quantidade. Temos que tomar cuidado, irmãos, porque diante de uma realidade onde infelizmente muitas vezes algumas comunidades por aí têm feito um desserviço ao evangelho e o seu crescimento, às vezes assustador, tem se dado de uma maneira, no mínimo, questionável, ao ponto de talvez a gente até questionar se de fato tem havido um crescimento de crentes ou se não é alguma outra agremiação, associação adquirindo adeptos. Mas o que pode acontecer com a gente, esse é o cuidado, é a gente ir para o extremo oposto e entender que na verdade não, isso é ruim. Então, pastor, o que importa é a gente estar bem aqui, nós estamos firmes entre nós, a igreja chegou num número bom, pastor, a gente já consegue realizar tantas programações do jeito que nós estamos aqui. Então, pastor, tá bom do jeito que está. E eu lembro que eu tinha uma resposta lá na Betel, quando alguém me perguntava: pastor, qual é o tamanho ideal da igreja? Eu ouvi isso por aí, irmãos, e nunca mais esqueci. A minha resposta era sempre essa: o tamanho ideal da igreja é o tamanho que Deus dá. Se Deus dá ao pastor uma igreja de 50 membros, que ele a pastoreie com zelo e amor. Se Deus der 500, que ele a pastoreie com zelo e amor. Mas se Deus der 5.000, irmãos, que ele pastoreie os 5.000 com zelo e amor. Pastor Jeremias, lá de Belo Horizonte, tem uma fala dele que eu acho muito interessante, que ele fala que a gente tem que tomar cuidado com duas doenças que acontecem com a igreja.
A primeira é a numerofobia. É quando a gente fica com tanto medo de crescer, que a gente começa agora a ficar doente. Tem gente que vê isso na igreja, irmãos. Começa a chegar gente e agora tem uma demanda a mais, vamos abrir mais um culto. Ah, pastor, é trabalho demais. Não, pastor, era bom antes. A gente conhecia todo mundo, chamava todo mundo pelo nome. Irmãos, que Deus nos livre de lamentarmos aquilo que tem sido motivo de festa no céu. A Bíblia fala que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, se Deus mandar 10 pecadores para cá, irmão, 100 pecadores, o que é que nós temos que fazer? Festa, porque o céu está em festa. Mas tem um outro perigo. O pastor Jeremias fala que a outra doença é a numerolatria. É quando a gente começa a ficar viciado em número. E a gente não se contenta com aquilo que Deus dá. É bonito esse texto, porque na figura que Paulo utiliza do campo, da lavoura, Paulo está dizendo que os ministros, os pregadores, eles têm uma missão e eles não podem ser omissos na sua missão. Ele está dizendo, olha, o nosso papel é esse, é plantar. O nosso papel é esse. Nós seguimos dessa forma. Verso 6, eu plantei, Apolo regou. Esse é o nosso papel. Um começa, faz um pouco aqui, o outro faz mais um pouco ali. Mas não podemos esquecer jamais que essa obra não é obra de homens. Não é sobre o que os homens fazem, é sobre aquilo que Deus faz. Paulo, irmãos, aqui chega no início a parecer que ele está desdenhando do ministério, desdenhando até de si mesmo, porque no verso 5 ele diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Parece que ele está desdenhando dele, de Apolo, irmãos, mas não é essa a ideia. Paulo, em outros momentos, deixa muito claro a maneira como ele entendia a sua vocação como nobre. E Paulo então se apresentava à igreja alegre pelo fato de ele ter sido chamado. Aliás, ele fala do seu chamado no início da epístola. Mas quando Paulo usa essa expressão aqui, o que Paulo está mostrando? Que perto da sublimidade da obra que Deus está realizando, quem somos nós? Irmãos, nada do que acontece aqui é sobre nós. É sobre o que Deus faz em nós e através de nós. Precisamos de fidelidade, plantar, regar, mas precisamos entender que a obra, irmãos, é de Deus e não nossa. Fiz um pequeno resumo aqui para descrever isso. Paulo cita ele e Apolo e com uma pergunta, não os trata com deferência, mas lhes confere a honra devida. Isto é feito pela maneira com que eles são honrados como instrumentos de Deus para o crescimento da igreja, e não por qualquer título ou habilidade distintiva, pois tal não os exaltaria, mas rebaixaria seu ministério a simples feitos humanos, em detrimento da poderosa obra do Espírito Santo realizada através de seus ministros. Paulo aqui, irmãos, não está destacando a habilidade que ele tinha. Olha, Apolo é um grande orador. Irmãos, isso é nada perto da obra do Evangelho. Olha, Paulo é um grande plantador. Irmãos, muito pouco diante da obra do Evangelho. Paulo está comparando a tudo isso e dizendo, olha, a beleza de tudo aquilo que nós realizamos é que o que nós fizemos, na verdade, foi colocar as nossas vidas como um instrumento nas mãos de Deus. E Deus então nos usou conforme a sua vontade. Deus usa seus servos, irmãos, como ministros, para ministrar os incomparáveis tesouros da fé. Precisamos nos lembrar disso. E não apenas os pregadores, os pastores. Nós estamos falando de cada crente. Todos nós fomos chamados para, em certa medida, anunciar esse evangelho. Fomos chamados a fazer discípulos. Fomos chamados a fazer parte do discipulado de Cristo, que é ensinar às pessoas todas as coisas que Cristo nos ensinou. Mas precisamos tomar cuidado, irmãos, para não nos ensoberbecermos. E Paulo está usando tudo isso, essa figura, para mostrar o seguinte: olha, tudo isso que vocês estão vendo aqui em Corinto não é obra humana. Vocês estão brigando quem é de Paulo, quem é de Apolo, quem é de Pedro, mas nada disso aqui é nosso. Tudo isso que vocês estão vendo é aquilo que Deus fez, e nós fomos apenas instrumentos na lavoura divina. E essa lavoura, louvado seja Deus, tem Paulo plantando, tem Apolo regando, mas tem o melhor, tem Deus dando o crescimento.
Nesse sentido, irmãos, precisamos tomar cuidado. A IPVO vive hoje essa expectativa de ter um novo espaço. E isso, irmãos, não é por capricho pastoral. Isso é por uma necessidade. Nós estamos vislumbrando a igreja em um momento crescente. E nós estamos respondendo a Deus dizendo: Senhor, nos capacita então a servir como instrumento. Temos que tomar cuidado, irmãos, porque o crescimento traz dor. Eu tenho 3 filhas que ainda são crianças. E eu lembro disso, irmãos. Toda fase que a gente percebe uma mudança de crescimento, ela traz dor. Às vezes a criança chora e nem ela sabe por que ela está chorando. E a gente dizia lá em casa: isso é dor de crescimento. Não tem como escapar, irmãos. A IPVO passar por umas dores aí, viu? Louvado seja Deus, porque isso revela que nós estamos crescendo e avançando. Tratemos as dores de crescimento com maturidade, em nome de Jesus. E que Deus seja servido, irmãos, em nos usar para cuidar e cuidar bem de todos quantos o Senhor confiar ao ministério dessa igreja. Amém, meu irmão? Seja 100, seja 1000, seja o número que Deus quiser. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Por quê? Perceba como nas Escrituras nós temos os 2 exemplos. Nós temos um pregador, por exemplo, que pregou durante 120 anos. E sabe quantas pessoas ele alcançou para a igreja dele? Nenhuma. Você já pensou nisso? Um pregador pregar 120 anos. E aí quando termina os 120 anos, e aí? Pastor Noé, quantas pessoas você alcançou? Ixi, nenhuma. Noé entra sozinho na arca com a sua família. 120 anos, e a Bíblia o chama de pregador da justiça. Nós temos um outro pregador, irmãos, que saiu preparando o caminho do Senhor, anunciando arrependimento. Muitas pessoas iam ter com ele, mas como é que ele termina a vida? Preso, num certo sentido, esquecido, abandonado, com a cabeça em um prato. Que ministério poderoso, hein, João? Temos que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes tem gente extremamente fiel a Jesus, ao Evangelho e à igreja, e que por algum motivo, irmãos, a coisa não rompe. Cuidado para não julgar o ministério de alguém ou a realidade de uma igreja local simplesmente porque os números são poucos. De alguma forma, irmãos, pode ser que esse povo seja fiel, mas não foi Deus servido em prosperar aquele ministério naquele local onde ele está. Mas cuidado com o oposto. Tem gente achando que toda igreja que cresce é porque perdeu a solidez doutrinária. Ah, parou de pregar a verdade. Se pregasse as doutrinas, o povo não ficava. Tem gente que prega isso, irmãos. Nossa igreja é pequena porque a gente é fiel. Como se uma coisa fosse sinônimo da outra. Tem muita gente fiel com a igreja grande, mas tem gente fiel com a igreja pequena. Deixa eu te dar um outro exemplo então. Um moço que pregou um sermão, pregou o segundo sermão e tinha 5.000 convertidos. O nome dele era Pedro. Cuidado quando você falar mal de igreja grande. Ah, pastor, não gosto de igreja grande. Então você começa rasgando Atos e jogando fora. Que a primeira igreja, irmãos, de Jerusalém, em 2 cultos tinha mais de 5.000 membros. Que Deus nos livre, irmãos, dessas 2 doenças: numerofobia e numerolatria. Pelo contrário, que possamos perceber essa obra maravilhosa que Deus está realizando, irmãos. É o próprio Deus quem tem feito a semente germinar, crescer e produzir, dar fruto. Sabe o que a gente precisa fazer? Ser fiel com a nossa parte. Um joga a semente, o outro joga a água. E a gente ora e fala: Deus, o crescimento está nas mãos do Senhor. E Deus dará, irmãos, o crescimento conforme a sua vontade. De modo, diz o apóstolo Paulo no verso 7, que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que Paulo está fazendo aqui? O problema daquela igreja é que ela estava se reunindo, se agregando em torno do nome daqueles homens. Ah, o ministério do fulano de tal. Não, eu sou do ministério tal. Não, eu sou mais da escola de fulano de tal. E Paulo está dizendo: nada disso é alguma coisa. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nem o que
planta é alguma coisa, nem o que rega. Cuidado para não confundir a obra dos homens com a obra de Deus. Os homens precisam ser fiéis como instrumentos diante de Deus, mas eles vão prestar contas a Deus. O próprio texto vai mostrar para nós que tem gente que está edificando e o que ele está edificando não é tão nobre assim. Com quem que ele vai prestar contas? Com Deus no dia final. Nós não nos reunimos em torno de homens. A IPVO, irmãos, não é sobre aquilo que o pastor Luciano é, que o pastor Dalmo é, que o Daniel é, ou quem quer que seja. É sobre aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. E sabe o que a gente faz? Coloca a vida à disposição. Pastor Luciano, pastor Dalmo, Daniel e tantos outros, cada um de nós, entendendo que é um privilégio participar desse campo de Deus. E Deus dá a seu tempo o crescimento. Pastor Hernandes tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que nem toda igreja que cresce é saudável, mas que toda igreja saudável cresce. E que Deus nos abençoe, irmãos, para que a IPVO prossiga crescendo em nome de Jesus. Há uma terceira e última figura, e nós vamos terminar com ela. Ela começa na parte final do verso 9 e segue o restante do texto. Leia comigo, por favor. Parte B do verso 9 diz assim: edifício de Deus sois vós. Agora o verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Vamos terminar o capítulo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Irmãos, que texto maravilhoso. Entendo eu que todo esse bloco agora nós podemos resumir na terceira e última figura utilizada aqui pelo apóstolo Paulo. Paulo agora vai apresentar para nós a figura do templo, a figura da construção, da edificação. É interessante que pelo final do texto, do bloco, do capítulo, você percebe o contexto com aquilo que Paulo diz lá no início, falando dele, de Apolo e tudo mais. Paulo então vai utilizar uma terceira e última figura. Ele usa agora a figura de uma edificação. Ele começa se apresentando como o sábio arquiteto, o prudente construtor. Essa é uma expressão que vai aparecer em outros momentos das Escrituras, atribuída ao próprio Deus. Paulo aqui se vale dessa figura e a usa como metáfora. E Paulo usa no sentido de demonstrar que a sua edificação, pelo fato de ter sido o primeiro a passar por ali pregando o Evangelho, ela se deu apresentando o verdadeiro fundamento. Como um prudente arquiteto, como um instrumento de Deus, Paulo passou por ali e apresentou não a si mesmo, não as suas credenciais, não a sua vontade, os seus planos e desejos. Paulo passou por ali anunciando a Cristo, o fundamento do edifício. Paulo então diz que é necessário tomar cuidado
na maneira como nós edificamos. Verso 11, ele vai dizer: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo há um contexto aqui mais doutrinário nessa figura. Paulo vai falar um pouco agora sobre a qualidade da igreja. Vou voltar para a frase do autor lá para terminar com as 3 frases. O autor que eu citei, ele resume esse bloco aqui da seguinte forma: a igreja é um templo e seu objetivo é o crescimento em qualidade. Qual é o argumento dele? A ideia de que o que Paulo está falando aqui sobre o edifício não é sobre as obras que nós realizamos, mas sobre a doutrina, a verdade sobre a qual a igreja está edificada. Primeiro, Cristo é o fundamento. E Paulo está dizendo: se alguém está construindo qualquer coisa aí que Cristo não faz parte, já perdeu. Vai ruir, vai cair. Isso aí não vai se sustentar. Foge dessa edificação. Não é sobre essa edificação que a igreja de Cristo, ou sobre esse fundamento, que a igreja de Cristo é edificada. Paulo então coloca a Cristo como base da estrutura, base e fundamento de toda essa edificação. Mas não é como se Paulo dissesse: Cristo é o fundamento, então a partir do fundamento cada um faz o que quiser. Não é essa a ideia. Paulo está dizendo que a partir do fundamento nós podemos e devemos escolher os melhores materiais para edificar esse edifício. Paulo está reconhecendo que alguns escolhem materiais não tão nobres. Mas Paulo está dizendo: olha, se o fundamento é este, até certa medida, se algum material escolhido não é tão nobre, vai chegar o tempo em que isso vai ser provado. E o que vai acontecer? As obras daqueles que se dedicaram a edificar com materiais menos nobres vão se revelar inúteis, perda de tempo, ainda que ele seja salvo como que através do fogo. A ideia de Paulo é: se o fundamento é Cristo e há alguma heterodoxia no ensino, ou seja, algo que é dito que não é tão ortodoxo, não é tão correto, o fogo vai vir e vai destruir. Ele está perdendo o seu tempo. Ainda que, se o fundamento é Cristo, tal pessoa será salva como que através do fogo. Então Paulo está deixando aqui uma clara distinção, irmãos, entre aqueles que eram falsos mestres e aqueles que talvez estavam fazendo um trabalho ali não tão ortodoxo e que precisavam de uma reprimenda para consertar a rota. Paulo está dizendo que alguns eram falsos mestres. E com respeito aos falsos mestres, aquela igreja, eu e você, irmãos, precisamos fugir desses, abandonar o seu ensino. Se Cristo não é posto como fundamento, e aqui não é só o nome de Cristo, mas aquilo que é revelado de Cristo nas Escrituras. Porque você há de concordar comigo que por aí há muita seita, há muito grupo pseudo-cristão que usa o nome de Cristo, mas deturpa a natureza de Cristo, a obra de Cristo, segundo as Escrituras. É Cristo e mais alguma coisa. É Cristo, mas Ele não é tudo isso que vocês dizem que está nas Escrituras. Por exemplo, há grupos que negam a divindade de Cristo. Ou o contrário, há grupos que negam a humanidade de Cristo. Se há distorção em quem Cristo é, da mesma forma, tal edificação não tem nenhum proveito, nenhum valor. Mas se de fato Cristo é o fundamento, irmãos, o que Paulo está dizendo é: escolhamos os melhores materiais para a nossa edificação. Porque na medida em que nós edificamos com qualidade, nós estamos, irmãos, trabalhando por aquilo que é eterno. É por isso, irmãos, que nós zelamos tanto pela doutrina. Por isso, na igreja presbiteriana, nós temos tanto cuidado com a fidelidade do que está sendo dito à luz das Escrituras. Sabe por quê? Porque eu não quero edificar com palha, meu irmão. Chegar no dia da volta de Cristo e perceber que eu gastei horas, dias, semanas, meses, anos, e que aquilo tudo não valeu de nada. O galardão será dado, é sobre isso que o texto está dizendo.
a partir dos melhores materiais que foram utilizados. É por isso que nós temos tanto zelo em ensinar a sã doutrina, usar o ouro, no máximo uma prata, para a coisa ficar bem edificada, irmãos, sólida, sendo posta da maneira correta. Paulo então aqui está denunciando os falsos mestres e ao mesmo tempo, irmãos, chamando aquela igreja a pensar sobre aquilo que não era tão ortodoxo e que deveria ser corrigido, irmãos. Hoje falar sobre isso na pós-modernidade é um desafio, porque hoje o que importa é tolerar todo mundo. Hoje a máxima é essa, é a sua verdade. E às vezes, irmãos, a gente vive a vida da comunidade com certo receio e permite que a palha seja edificada no templo, no edifício. E Paulo está exortando, irmãos, a não permitir essas coisas, a que aquela igreja fosse zelosa da doutrina, não como um fariseu, que às vezes tinha tanto zelo da doutrina que esquecia o fundamento, mas a partir do fundamento, um zelo, irmãos, que traga frutos verdadeiros, genuínos e duradouros. Os falsos mestres, uma vez que não edificavam sobre o mesmo fundamento, não apenas eram desnecessários, mas estavam atrapalhando a vida da igreja. Eram como demolidores do edifício. Enquanto Paulo trabalhava, eles vinham demolindo. E é por isso, irmãos, que nós temos que denunciar o falso ensino. De repente alguém diz uma bobagem por aí e a gente está aqui corrigindo, irmãos. Não é porque a gente é chato e quer pegar no pé de quem está falando a bobagem, não. É porque, como um prudente construtor, nós precisamos de um edifício edificado com os melhores materiais. Se alguém está dizendo por aí que você é o centro do coração de Deus, se alguém está dizendo por aí, meu irmão, que tudo que você desejar, que você sonhar, que você tocar, se Deus permitiu, é porque Ele vai te dar, meu irmão. Você está entendendo o tipo de coisa que a gente está vendo por aí? Meu irmão, cuidado, porque no mínimo é palha. Vai chegar o dia que vai ser provado pelo fogo e vai revelar que não tem nenhum valor. Mas quando nós edificamos com os materiais corretos, irmãos, o que o texto diz é que a nossa obra será revelada e nós seremos recompensados na eternidade diante do nosso Deus. São essas três figuras, três imagens que Paulo usa em relação à igreja. A primeira, família, falando de maturidade. Uma imagem que talvez remeta de maneira mais clara à igreja como um todo. A segunda, o campo, a lavoura, falando de crescimento. Uma imagem que talvez nos fizesse pensar mais nos líderes, aqueles que plantavam a igreja, aqueles que trabalhavam pelo seu crescimento, mas entendo eu que diz respeito a toda a igreja também. A terceira, uma imagem que remete mais ao ensino, qual o fundamento que é Cristo e qual o ensino que nós estamos trazendo sobre esse fundamento para edificar esse templo. E Paulo então corrige dessa forma a rota dessa igreja, para que a sua obra, o seu trabalho, o seu empenho, o seu labor não fosse em vão. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que da mesma forma seja conosco. Mais do que nos reunirmos em torno de homens, em torno de figuras de proeminência, que estejamos reunidos em torno de Cristo e do verdadeiro propósito pelo qual nós estamos aqui. Que os homens sejam honrados segundo o seu labor. A Bíblia diz que nós devemos honra a quem merece honra, mas a honra que é devida, não a honra que pertence a Deus. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Na verdade, irmãos, a obra toda é sobre aquilo que Deus tem feito e como nós temos nos colocado como um instrumento nas mãos de Deus. Perceba o final do capítulo. Paulo vai tratar a questão da sabedoria humana. Paulo menciona essa sabedoria como algo sem valor, algo que não se compara àquilo que esses irmãos receberam da parte de Deus, o verdadeiro conhecimento revelado das Escrituras. E, irmãos, que Deus nos livre de dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos telefones, ao invés de darmos ouvidos e voz
e atenção àquilo que é sólido. Percamos o nosso tempo com coisa, irmãos, que o tempo vai provar que não tinha nenhum valor. Às vezes, pode ser que uma verdade seja dura de ouvir. Às vezes é difícil, irmãos. Como conciliar o sofrimento e a soberania de Deus? São algumas perguntas que às vezes o pastor ouve. Às vezes nós ouvimos uma resposta que machuca um pouco. Tem que reconhecer o fato de que há um Deus soberano, que às vezes permite o nosso sofrimento. Mas, meu irmão, ainda que doa, é melhor edificar com ouro, com materiais sólidos, do que colocar uma palhazinha no lugar, que o tempo vai provar que não tinha nenhum valor. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que amemos a verdade das Escrituras, a sã doutrina do Evangelho, em nome de Jesus. Amém?